Pai Celestial, te agradecemos, Senhor. Mais uma vez chegamos até aqui, Senhor. Pedimos, Pai, que Tu venha nos ajudar, Pai, abençoando cada um que chegou até aqui, cada um que está na conexão neste momento, Senhor. Que nós possamos receber das Tuas bênçãos, Pai. Ó meu Deus, que Tu venha, Senhor, e parta o pão para nós mais uma vez, porque estamos famintos e necessitados de Ti. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a todos vocês, uma boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, né? A gente vê que esse ano está passando tão rápido, né? Para mim foi ontem, né? Quando nós entramos em 2021, né? Está passando rápido. Já passamos da metade do ano, né? Mas a gente agradece a Deus que Ele tem nos ajudado, nos dado vitória, e nós estamos aqui até o dia da sua vinda, pregando a palavra de salvação, libertação e de vida para todo aquele que crê, pregando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu envio a minha saudação a todos que estão na conexão. É um privilégio, né? A gente está podendo chegar até a casa de cada um enquanto podemos, né? Eu digo isto porque o mundo está tão, vamos dizer assim, apostata, né? Apóstata, né? A apostasia está tão grande que hoje até mesmo você dá glória a Deus, já para algumas plataformas, né, já é conhecido como discurso de ódio. Quando que a gente viu isso? Nós já vimos no passado, dos nossos cristãos que sofreram no decorrer das eras, justamente o que nós estamos estudando. E nós vamos entrar na era de Pérgamo. Foi uma das eras mais, vamos dizer assim, violenta da perseguição religiosa, onde eles matavam, prendiam, né? Entregavam os santos para ser comido por cachorro selvagem, por todo tipo de atrocidade eles faziam com os cristãos, porque serviam ao Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau, né? E todas as aspirações do homem são para se distanciar de Deus. Mas Deus tem os seus filhos, tem os seus, aqueles que amam a sua palavra, que vêm ouvir, assistem o culto, estão firmes, perseverantes, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou até que a morte nos tire daqui. Mas nós estamos perseverando na fé que uma vez foi dada aos santos. Então isto é o que nós devemos estar convicto, né? Estar ciente. Também envio a saudação aos que estão na rádio, os ouvintes de rádio, que Deus abençoe. Já foi anunciado aqui, nós temos a web rádio que fica 24 horas com programação, hinos, muitos louvores,
e também pregação da mensagem do profeta, como também cultos, né? Alguns cultos estão sendo rodados. Nós vamos fazer botar mais cultos, né? Porque está sendo repetido às vezes, alguns, mas a gente nunca sabe, né? Até mesmo a repetição é bom, porque às vezes tem pessoas que não ouvem, então tem a oportunidade de ouvir no outro dia. Mas temos muitos cultos para ser colocado na web rádio, para ficar rodando, né, na grade de programação. Eu peço a todos vocês que orem a favor desta obra. Eu estou querendo aí expandir mais em algumas regiões, programa, aproveitando essa estrutura, até mesmo da web rádio, para ser transmitido via rádio FM em outras regiões, talvez aqui mesmo no Cariri. E a gente sabe que isto é de grande importância, porque nós não sabemos aonde está o último eleito, né? E sabemos que o arrebatamento se dará quando o último eleito entrar. Então vamos orar, se ele estiver aqui e vier através da nossa pregação, do nosso trabalho na obra de Deus, nós somos bem-aventurados. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos nos pôr de pé, nós vamos entrar hoje na era de Pérgamo, né? E eu vou fazer apenas um resumo, tá? Do mensageiro, porque é muito bonito a história do mensageiro, né? Nós vamos ler do 12 até o 17. Apocalipse 2, versos 12 ao 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Vamos ouvir a irmã Sara.
tudo é escuro no caminho, e eu aqui, sendo humilhado e desprezado. O que me resta é esperança na promessa que Ele fez, que voltaria uma vez e o mundo não me veria mais. Doce carruagem, na verdade é o rapto de Deus. Doce carruagem, me leva longe, quero contemplar a Deus. E nós aqui, sofrendo dores, já não há cores, tudo é escuro no caminho. E nós aqui, sendo humilhados, desprezados, o que nos resta é esperança da promessa que Ele fez, que voltaria uma vez e o mundo não nos veria mais. Doce carruagem, na verdade é o rapto de Deus. Doce carruagem, nos leva longe, quero contemplar a Deus. Nos leva longe, queremos contemplar a Deus. Amém. Deus abençoe, irmã Sara. Doce carruagem. Muito bonito. O hino, ele é uma pregação, uma mensagem, né? Quero depois ver você cantar aquele hino que você toca no... Ainda tem aquele instrumentozinho? É ukulele, né? Nome esquisito, né? Mas é bonito aquilo lá. Eu chamava cavaquinho, né? Aquilo lá, né? Mas é bonito. O cavaquinho ainda é menor, né? Mas bonito. Estava ouvindo esse dia o seu videozinho. Deu uma curtida lá, quer dizer. Tá muito bom. Tá, Deus abençoe. Nós entramos aqui agora na era de Pérgamo. E a gente estamos já caminhando para a terceira era, né, no nosso estudo. Estamos entrando hoje na era de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios.
Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesses dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve verei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Bom, esta é a carta, né? A era de Pérgamo. Pérgamo, antigo nome, situava-se na Mísia, um distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrito como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura, com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria. Todavia era uma cidade de grande pecado, dada aos ritos licenciosos de adoração de Esculápio, a quem adorava na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes delicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. Então tinha um pequeno grupo que era a igreja do Deus vivo, né, naquela cidade. A mesma regra, né? A carta ela é direcionada a uma cidade, uma igreja, né? Um lugar, uma cidade que tinha a característica da igreja no tempo, no decorrer das eras. A era de Pérgamo durou quase 300 anos, de 312 até 606. Vocês lembram que a era de Esmirna terminou em 311. Né? O mensageiro. E aqui eu gostaria da gente pudesse ler toda a história do mensageiro, né? Mas eu vou fazer apenas passar alguns pontos aqui, e depois, se vocês quiserem, na mensagem As Eras da Igreja, na Era de Pérgamo, vocês pegam a história do mensageiro. Foi Martins, né, o mensageiro da Era de Pérgamo. O profeta dá uma introdução aqui.
Usando a regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era, isto é, nós escolhemos aquele cujo ministério se aproximou mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem hesitação, declaramos ser Martim, o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours, ao redor como bispo. Ele morreu no ano de 399 depois de Cristo. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajada nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martim fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades, até que Martim se aproximou, vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou seu manto externo e cortou-o em dois com a sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. E ele cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Aquela noite, o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão, e ali estava ele como um mendigo em volta da metade do manto de Martins. Ele lhe falou e disse: Martins, embora ele seja somente um catecumeno, vestiu-me com essa veste. E daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres e manifestação do poder de Deus. E aqui nós vemos que esse homem de Deus, um mensageiro de era, ele foi um grande homem, né, naqueles dias, porque ele foi escolhido por Deus, por os seus feitos, a sua obra, a sua decisão, né, pelo que ele pregou. Ele chegou a orar por um menino morto, como Elias naqueles dias. Ele se deitou sobre aquele menino e ressuscitou. Uma vez também ele chegou, tinha um crente da igreja dele, e levaram para os perseguidores, né, para matarem. E aí ele correu para chegar até lá, mas chegando até lá, ele já tinha enforcado o homem já estava morto. Ele pegou, desceu o homem daquele local e orou por ele, e ele voltou à vida. Seus olhos já estavam, vamos dizer assim, fora das suas órbitas, né? Mas ele restaurou e ele entregou para a família. Foi uma grande alegria. E assim muitas coisas aconteceu nesse grande homem de Deus. Ele chegou uma vez
para pregar para o imperador, e o imperador não lhe deu atenção. Ele estava confiado num bispo lá, que era um bispo da falsa vinha, né? Que disse que ia dar direito para ele falar lá com o imperador. E aí esse homem não atendeu, né? Ele chegou, ele viu os portões estavam fechados, ele orou a Deus e os portões se abriram. Ele ouviu uma voz dizer: pode entrar. E os portões se abriram sozinho, né? E ainda assim aquele imperador não olhava para ele. Ele orou de novo e um fogo surgiu de repente ali no trono, e aquele imperador foi obrigado a se levantar e dar atenção para ele. E assim nós vemos, até mesmo as leis da gravidade. Numa certa época, pegaram ele, né, ele desafiou, né, os que estavam querendo matar ele, que amarrasse ele numa árvore. E a árvore, se Deus não intervisse, ele morreria, porque eles amarraram numa árvore que era numa colina, e a própria gravidade natural, a lei da natureza, já puxava aquela árvore para cair para baixo, esmagando ele. E aí os pagãos lá pegaram ele, amarraram naquela árvore, e quando derrubaram a árvore caiu para cima, né? Matando até alguns daqueles que estavam fazendo esse arte, né? E ele foi salvo, né? Deus interviu ali, e Deus é o dono das leis, né? Todas as leis é de Deus. Então Deus interviu ali, e a árvore, em vez de cair naturalmente, puxada pela gravidade, foi contra, né? E caiu para cima, né? Então nós vemos todos esses testemunhos, né, na vida de Martim, né? Então nós já vamos falando do primeiro mensageiro, que foi Paulo, segundo foi Irineu, e o terceiro Martins. Esse é o São Martins, né? Bom, mas eu fiz essa pequena introdução aqui, para a gente ganhar um tempinho, que eu queria entrar na saudação, né? E a gente até que avançou um pouco, sem deixar muita coisa para trás, né? Saudação. Apocalipse 2, verso 12b. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A mensagem para a terceira era da igreja está para sair. A terceira cena desse drama que se desenrola de Cristo no meio da sua igreja está para ser revelada com voz como de uma trombeta. O Espírito apresenta a incomparável, aquele que tem espada aguda de 2 fios. Vocês lembram que todas essas apresentações aqui a respeito de Jesus Cristo, nós lemos aqui no primeiro capítulo de Apocalipse. Cada uma dessas frases, né, que inicia as eras, você vai encontrar lá no primeiro capítulo de Apocalipse, que nós lemos, né, a revelação de Jesus Cristo, né, e a ilha de Patmos, né? Nós já passamos por isto, né? Foi muito bom. Agora veja, espada, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão vasta diferença
tem esta apresentação com aquela que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinho, né? Ali nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi preso ali por Pôncio Pilato, né? Ou seja, julgado por Pôncio Pilato, foi preso pelos principais sacerdotes, Anás e Caifás, no Getsêmani. Eles levaram ele à noite ali, depois que ele foi preso, levaram e ele passou a noite preso ali, até mesmo sobre ali Jerusalém, no Monte Sião, numa prisão de Caifás, mas logo eles levaram para ser julgado por Pôncio Pilato. E ali o Pôncio Pilato lhe coroou com a coroa de espinho, né? Nós ouvimos o pastor Salomão, ele pregando o preço da coroa, né? Ali, o profeta fala que uma vez os céus, os planetas, era as pérolas, né, de sua coroa. Ele desceu para se tornar um de nós, recebeu uma coroa de espinho, com espinhos que espinhava, penetrava no seu crânio, seu sangue descia. E aqui o profeta diz, lhe deram umas vestes escarnecedoras, né? Para escarnecer ali o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas agora ele está aqui, revelando para João todos os passos que a igreja daria no decorrer das eras até a plenitude dos tempos dos gentios. Nós estamos vendo isto tão claro, né? Esse estudo é tão maravilhoso para todos nós. Você não deve perder nada disto, porque isto é de fundamental importância para todo crente, né? Vamos prosseguir. Eis aqui o vosso rei, agora vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Aleluia. E nesta palavra, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade na era de Efésio. Você recordará que ele foi apresentado como Deus imutável. Na era de Esmirna, vimos como o único Deus verdadeiro, e o que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicionada à sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Efésios 6:17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, do verso 13 ao 15a. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue,
e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E da sua boca saiu uma aguda espada. São João 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 João 5 e 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Aleluia. Agora podemos ver a sua associação com a palavra. Ele é a palavra. É isso que ele é, a palavra em seu nome. Em João 1:1, onde diz: no princípio era o Verbo, a raiz de onde tomamos nossa tradução para o verbo, logos, né? Você vê que isso é muito importante. No princípio era o Verbo. Quando você vê no hebraico, davá, Eloí, davá, ou davá quer dizer a palavra, né? E daqui você vê que a criação, se você faz ali as referências, você vai ver só a criação de Deus, né? Se liga toda uma raiz que começa de Gênesis, está nos Salmos, está no Novo Testamento, e todas as coisas, toda essa criação foi o Logos, Cristo que criou. Por isso que diz: por ele foi criado todas as coisas. E aqui, tomamos nossa tradução verbo, Logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem duplo sentido de pensamento e linguagem. Era um pensamento expresso. É uma palavra. Ou palavras. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1, do verso 1 e 3. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Logos, né? Você pode, quando nós pregamos pergunta e resposta sobre Gênesis, falamos do Logos, nós falamos aqui agora há poucos dias, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia! O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus ali era Deus expresso no nosso meio. Aleluia! Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente, São João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus é Espírito.
E aqui é bom a gente frisar que Deus é Espírito. Aleluia. Jesus falou ali para a mulher no poço de Jacó. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Como Espírito, nós nunca poderíamos ver Deus, né? Mas quando Ele se expressou em Jesus Cristo, nós podemos ver Deus em Cristo Jesus. Aleluia! O grande Deus é Espírito, o qual ninguém podia expressar, se aproximar, e o qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifesto em carne e habitava entre os homens. Aleluia! O grande Deus, eterno Deus. Aleluia! Agora Ele estava expresso no homem. Aleluia! Andando entre os homens para salvar os homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. São João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Nós só podemos conhecer Deus em Jesus Cristo. Aleluia! Deus, que em diversas ocasiões manifestou-se a sua promessa, a sua presença, pela nuvem ou coluna de fogo, que infundia temor no coração dos homens, este Deus cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação da palavra através dos profetas, agora tornou-se Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! Declarando a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpreta-se como exegeses, que significa explicar, esclarecer, completar ou minuciosamente. É isso que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe Deus porque Ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pode dizer acerca dele em 1 João 1, do verso 1 a 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, logo significa linguagem. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. E nós vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia! O que vimos, ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também conheçais a comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele se manifestou em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Em Hebreus 1, do verso 1 ao 3, observe que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como homem ao homem.
Mas há algo mais a notar neste versículo, especialmente o versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quero que observe aqui na margem da sua Bíblia, com referências e anotações do Dr. Scofield, né? Scofield, tradutor. E você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Devemos ser nós, não pelos. Nós, então, lê-se corretamente. Deus antigamente falou-nos, pois falou-nos aos pais, nós, profeta, por meio da palavra. Salmo, capítulo 3, verso 21b. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel. Aqui é 1 Samuel, né? 3, verso 21. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isso revela em 1 João, capítulo 5, verso 7. Perfeitamente, o Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus. Hoje ele ainda é essa palavra viva. E quando Jesus esteve na terra, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João capítulo 14, verso 10. Aqui está mais uma evidência exposta de que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isso é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Isso é tremendo, irmão. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus. O Espírito é Deus. Todos eles são um. Um não pode operar em separado do outro. Se alguém tem o verdadeiro Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente e a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos capítulo 1 e 1. São João 7,16. Isso é tremendo. Eu vou ter que prosseguir nisso aqui. Vou marcar aqui para a gente prosseguir daqui, né? Só nessa frase, nessa parte do versículo da era espada de dois fios. A palavra, o Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos vocês, a todos que estiverem nessa conexão. Nós vamos, nesse momento, encerrar esse culto fazendo uma oração. Vamos nos pôr de pé. Maravilhoso Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, amado Pai, quando mais uma vez estivemos aqui, reunidos nesse humilde lugar, Senhor Jesus, e ouvimos a Tua palavra, sabendo que a Tua palavra é vida para todos nós. Ajuda, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai, que estão aqui, que estão na conexão, que eles possam ser abençoados, Senhor. Com esta mensagem, com esta palavra, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês.